Essa é uma forma muito simples de implementar o nosso Action Button Sheet, aquele que você pode expandir ou fechar aqui também puxando, abrir, ter algumas medidas que você quer aí para esse cara. Então você pode criar de forma fácil com React Native e é isso que você vai aprender hoje. Então se você é novo aqui no canal, se você não está inscrito, se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, deixa seu gostei que eu tenho certeza que você vai aprender bastante hoje aqui. Olá, seja muito bem-vindo então a mais um vídeo aqui no canal. Bora lá que você vai aprender passo a passo aqui como que a gente pode criar aí o que a gente chama de Action Button Sheet, que é muito legal para a gente implementar dentro dos aplicativos aí com React Native e a gente vai aprender a personalizar esse cara que fica muito bacana. Então a biblioteca que eu gosto de utilizar quando eu preciso fazer isso é o React Native Button Sheet aqui. É muito legal porque a gente consegue personalizar, seja com JavaScript, com TypeScript e também eu posso usar com Expo ou também com CLI. Então você pode usar da forma que você quiser, que vai dar basicamente na mesma que a gente vai fazer aqui, beleza? Então eu criei um projeto novo com Expo aqui. Então basicamente, ó, criei um projeto com Expo novo aqui, criei a nosso app.js só para a gente poder seguir. Vou usar JavaScript aqui mesmo, não tem problema, tá? Então criei uma view, um texto ali dentro e coloquei então um container, né? Só alinhando ali o Flex 1 na tela inteira. Vamos lá então, primeiro passo que a gente precisa aqui, deixei já o meu emulador ou você pode usar o seu próprio celular, a gente vai instalar ela dentro do projeto. Então eu vou vir aqui, vamos vir aqui no Get Started e a gente vai vir aqui então, ó, eu vou copiar o comando para a gente poder instalar ela dentro do projeto. Então, dentro do seu projeto, vamos instalar ela aí, vamos aguardar ela instalar e aí eu volto. Legal, já instalou aqui agora então, só que para a gente continuar evoluindo com essa biblioteca, ela depende de duas bibliotecas para funcionar, que é o React Native Reanimated, para trabalhar com gestos e animações que a gente vai criar aqui, tá? E o Gesture Handler também, tá? Então, como a gente está aqui com o Expo, a gente vai usar o comando aqui de baixo, beleza? Então, vou copiar o comando de baixo. Se você está usando o CLI, é o comandinho de cima aqui, perfeito? Então, vou vir aqui, ó, npx, expo, espaço install, e aí os dois nomes das bibliotecas. Então, que no meu caso eu estou com Expo, né? Se você está com o CLI, você pode dar aí npm install ou yarn add aqui e o nome das duas bibliotecas, tá? E uma coisa importante é que essas duas bibliotecas, geralmente elas precisam de alguma configuração extra. Então, aqui ele até deixa uma informação, né? Você pode vir aqui no Gesture Handler, na Instructions aqui também e no Reanimated, vou abrir também a documentação, só para a gente vir aqui, ó, nas view docs aqui. Então o Gesture Handler ele pede pra gente, ó, deixa eu vir aqui mais para baixo, vamos vir aqui para baixo na parte de instalação, que na parte de instalação ele fala pra gente instalar, mas ele fala pra gente envolver dentro do nosso app esse Gesture Handler root view. Então eu vou copiar aqui, ó, só o nome da tagzinha aqui tá bom pra gente, tá? Vamos esperar ver se ele já instalou. Ó, já instalou. Então a gente pode vir dentro do projeto, lá no nosso app.js, que é em volta da nossa aplicação, vou colocar em volta da nossa view aqui, que seria o nosso componente, ó, essa tag que eles pedem pra gente fazer, tá? E aí eu vou dar aqui um Ctrl espaço só pra gente importar. Aqui, ó, vamos ver se sugeriu. Ó, já importou correto aqui pra mim. Perfeito, tá? Então a gente coloca ele e em volta vai o nosso componente, que por enquanto, né, não tem nada aqui. Vou salvar o arquivo. E também, além do Gesture Handler, tá? O Reanimated, eles pedem pra gente fazer uma instalaçãozinha extra aqui, uma configuraçãozinha também. Então, no nosso caso, ó, a gente precisa ir lá dentro do arquivo babel.config.js e colocar esse plugin deles lá, tá? Então, vou copiar aqui, vamos lá dentro aqui, vamos vir dentro, ó, babel config, vírgula, e eu coloco aqui, ó, né? Esses três pontinhos aqui não precisa. É legal sempre deixar esse plugin do Reanimated como o primeiro plugin, caso você já tenha um projeto, né? Tá instalando em um projeto que já existe e tem já plugins instalados. Então deixa esse aí primeiro, depois coloca os de baixo, tá? Então deixa o nosso plugin aqui do Reanimated, salva o arquivo legal aí. Vamos fechar tudo isso aqui e agora eu vou rodar o meu projeto, tá? Então, vou dar um npx expo espaço start pra gente rodar aqui o nosso projeto, como eu ainda não tinha rodado, né? Tá aberto aqui. E caso dê algum erro, algumas coisas, é legal às vezes você dar um reset no cache. Eles falam aqui no Reanimated também. Olha, se você tá com o Expo, você pode rodar dessa forma o Expo aqui, deixa eu dar um zoom pra vocês, que daí ele dá um clean cache, né? Que a gente chama, ou com npm, pode ser dessa forma, se não for com Expo, ou com yarn, se você tiver com CLI também pode ser dessa forma, para ele dar um reset no servidor, no cache aí, no bundler aí, a hora que a gente for rodar. Beleza? No meu caso, como não deu erro por enquanto, a gente não precisa dar um reset, ó. Já abriu aqui o nosso Expo e eu vou clicar aqui o A para mim abrir no meu Android, tá? Legal, já abriu a minha tela aqui, então deixa eu minimizar. Vamos lá para o nosso projeto? Então vamos vir aqui dentro de app.js. Como eu coloquei aqui o fundo da minha aplicação preto e um textinho branco, então tá certinho aqui, por enquanto a gente ainda não usou essa biblioteca. Bora então começar a utilizar. Primeira coisa, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Então a gente vai importar a biblioteca aqui, vamos importar o nome da nossa button sheet aqui e a gente vai importar ele diretamente aqui, sem chaves, tá? Então button
Sheet dessa forma aqui, e ele é um componente para a gente envolver, e dentro dele, como se fosse um modal, vai ser os itens que a gente quer dentro do nosso bottom sheet. Então, a gente vai colocar o bottom sheet em volta e dentro dele o componente, o avião, as áreas que a gente quer. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui, vamos ver aqui dentro. Dentro aqui eu vou tirar esse nosso text aqui, ó, vou deixar só esse nosso container aqui, e dentro do container eu vou ter, por exemplo, aqui o nosso bottom sheet, ele abre e fecha dessa forma, como uma tag, tá? E dentro dela, a gente coloca os componentes que você quer exibir dentro desse nosso bottom sheet. Então, por exemplo, uma view, vou colocar aqui um style, styles.content container, por exemplo. E aí aqui eu vou colocar só um textzinho aqui, conteúdo do action sheet, né? Do nosso action bottom sheet, só pra gente ver, tá? E aí eu vou colocar aqui, sem nenhum estilo mesmo, e vou importar do React Native um button aqui, ó. Só pra gente ter um botãozinho para poder fechar ele também, tá? Então, dentro do nosso bottom sheet, a gente tem uma view, que seria o conteúdo. Dentro a gente tem o text. Vou colocar aqui o nosso button. O button aqui fecha dessa forma. Vou passar aqui um title, por exemplo, fechar. E aí, por enquanto, on press, né? Quando clicar, eu não vou fazer nada. Então, eu vou deixar aqui, por enquanto, um botão sem nenhuma ação, tá? Legal. Agora, aqui dentro do nosso bottom sheet, a gente precisa passar algumas propriedades. Primeiro, a gente pode criar uma referência a ele, para quando a gente quiser, por exemplo, chamar essa nossa hook de referência, a gente está atrelando ao nosso bottom sheet, e aí eu posso usar, por exemplo, para disparar alguma ação, como de fechar esse nosso bottom sheet, de abrir, de fazer alguma ação. Então, para isso, a gente pode usar o nosso hook do React. Então, vamos importar aqui, ó. Vamos importar from React, tá? E a gente vai trazer aqui o use have e eu vou trazer também o use callback, beleza? E agora, então, a gente pode criar aqui dentro do nosso componente, o nosso const, vamos chamar aqui o nome dele, né, de bottom sheet have igual a use have, ele vai começar com o valor nulo, tá? E também eu vou criar os nossos snap points que a gente já vai explicar. Então, const snap points igual a... E como a gente pode usar valores memorizados aqui, porque vão ser 2 valores para evitar renderização desnecessária, eu posso importar também o useMemo aqui, né? Então eu posso usar aqui o nosso useMemo dentro dele eu recebo aqui uma função anônima e ele vai ter aqui dentro do nosso colchete os nossos snap points que a gente vai conhecer. Por exemplo, eu quero que seja 30%, e eu quero ter aqui vírgula, outro que seja, por exemplo, 80%, tá? A gente vai conhecer esse cara. Depois aqui dele, vírgula, abre e fecha nossa rede de dependência do useMemo, que não vai ter nenhuma dependência aqui para ele, beleza? Então a gente criou aqui os nossos snap points. Agora, dentro aqui do nosso bottom sheet, a gente pode passar aqui a nossa have, que é a nossa referência, que vai estar atrelado a esse cara que é o nosso use have, quando a gente quiser acessar. Beleza. O index, eu vou passar aqui que a position desse nosso cara é 1. E também, ó, vou passar aqui. E também quero passar o nosso snap points, que eu vou passar aqui para ele. Esse nosso snap points aqui, ó, seria basicamente que ele aceita um array de números, de string. Seria basicamente os valores da porcentagem que você quer deixar o usuário, ó, abrir mínimo ou máximo que ele pode fazer, tá? Então, no nosso caso, a gente já criou ele separado aqui, ó. Então, eu vou passar o nosso snap points para cá. Perfeito? Depois disso, a gente pode ter também, ó, um onChange, tá? Já já a gente vai ver esse cara funcionando. E também eu posso passar aqui para ele um background style, que seria a cor que você quer, a cor do seu bottom sheet. Então eu posso usar aqui um background style, abro 2 chaves, vou passar aqui o nosso background color, né, a propriedade aqui, e vou passar aqui FFF, que eu quero que seja a cor branca aí dele. Vamos testar esse cara? Vou salvar isso aqui e vamos lá. Salvei, vou abrir aqui o nosso emulador aqui do lado. E olha que legal, né? Ele já está aberto aqui. Então, vou dar um Ctrl M aqui e vou dar um reload só para a gente atualizar o nosso app aqui. Quando abre aqui o nosso app, ó, ele já abre, por enquanto, automaticamente na tela. Legal? E aí a gente colocou os nossos snap points, ou seja, ele pode vir aqui a 80%, ó, se eu tentar ir mais, não vai. Se eu tentar diminuir tudo, ó, ele vem aqui a 30%. Se eu falasse que o mínimo seria, por exemplo, 50%, ó, a gente vai ver que o mínimo é 50% agora e o máximo é 80%. Então eu posso controlar. Ou eu posso colocar mais aqui, tá? Você poderia dar vírgula e colocar mais opções para o usuário. Legal? E também, se você quiser, por exemplo, vírgula 100%, você pode ter, ó. Então ele pode ser 80%, pode ser 50%, pode ser 100%. Olha que legal. Então pode ser tudo, né? Só que ali agora ele ficou meio que grudado, ó. Legal? Vou deixar só o 80%, beleza? Vou tirar isso aqui. Show de bola. Só que uma coisa que a gente pode perceber é que você não consegue fechar ele por enquanto, ó. Se eu tentar fechar,
arrastando para baixo, eu não consigo. E com isso a gente pode usar uma propriedade do nosso bottom sheet, que caso você queira habilitar, você pode passar aqui um enable pan down to close. E aí aqui você pode passar um true, né? Se você olhar aqui colocando o mouse, ele é booleano, tá? Então você pode passar aqui para ele, salvei. E agora, ó, se eu tentar arrastar tudo para baixo, ele fecha, né? Deixa eu atualizar aqui meu app só para ele abrir de novo, ó. Vamos lá, beleza? Já começa aqui aberto. Legal? Então isso é muito legal que a gente pode fazer. Agora, quem que é esse nosso index, né? Seria qual snap point, basicamente, ele vai começar, tá? Então, no nosso caso, se a gente colocou 2 aqui, ó, então sempre começa 0 e 1, concorda? Então, se eu coloquei 1, tá vendo que ele começa já no 80%. Se eu colocasse o valor aqui no index 0, ele ia começar sempre no nosso primeiro valor passado, que seria o 50%, ó, beleza? Então, isso, claro, é tudo personalização que a gente pode fazer. Beleza? Depois disso, como que a gente pode clicar no botãozinho fechar e fechar o nosso cara? Então eu vou criar uma função aqui, ó, um const, vamos criar em função anônima, um handle, close, action, igual, abra aqui uma função anônima. E como que a gente pode fechar através de uma ação, sendo que eu não tenho como pegar ele aqui. Como que a gente pode acessar? Via referência, porque quando eu acessar a referência, eu estou acessando esse cara. Então eu posso acessar aqui o nosso bottom sheet have.current, para pegar se tem alguma coisa no status atual, porque ele começa como nulo, né, até renderizar e atribuir a esse cara. Então, posso usar aqui, né, para garantir uma segurança melhor, interrogação, ponto close, e aí ele vai fechar. Podemos até criar aqui já, ó, um const handle open press, seria uma função para caso você queira abrir, né, se ele tiver fechado, e a mesma coisa, bottom sheet have.current, interrogação, .expand, tá? Para expandir ele, tá? Então, essa seria a função que você pode disparar para abrir também. Vamos testar? Então, eu vou vir aqui no nosso botão aqui de fechar, nesse botãozinho aqui de fechar, a gente pode colocar aqui, ó, nosso handle open press, o nosso handle close, na verdade, né? Então, vamos passar aqui, ó, nosso handle close quando você clicar. Salvei, ó, vamos lá, cliquei para fechar, olha que legal, né? Já fechou. Então a gente pode fazer isso de forma muito simples com a referência. Se a gente quiser, ó, aqui tem o nosso bottom sheet, eu vou colocar até em cima dele, aqui na nossa view padrão, eu vou colocar aqui, por exemplo, um button, que seria um botão para abrir, por exemplo, né? Então, title, abrir, beleza, on press, a gente já criou a nossa função aqui de abrir, então eu vou só passar para ela aqui, vou salvar. Então, ó, beleza. Deixa eu fechar ele aqui, né? Ó, já tá aqui. Então, se eu clicar em abrir, ó, ele já abre aqui. Sensacional. Então, eu poderia manipular aqui, ó. Legal demais. Eu posso fechar também. Posso clicar para abrir. Então, a gente já pode começar a personalizar mais aí o nosso Action Button. E não precisa passar vários aqui, tá? Se você quer deixar uma única, por exemplo, só quero que tenha 80 aqui, você pode deixar também. Ou colocar mais snap points, você pode também, sem problema nenhum. Você pode também pegar toda vez que ele trocar o valor. Por exemplo, ele aumentou, ele fechou, ele fez alguma mudança, você pode também. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um const, vou chamar de handle change, igual a use callback, para a gente criar uma função que só vai ser disparada quando a gente realmente mudar a ação desse cara. Então, a gente pode ter aqui uma função anônima dentro do nosso use callback, vírgula, abre e fecha a rede de dependência do use callback. O que eu posso fazer eu vou receber o index, que é a posição que ele está aqui agora, que você alterou o onChange, e eu vou dar um console.log, change, status, vírgula, e eu vou mostrar o index só para a gente visualizar, tá? E aí a gente pode atribuir essa funçãozinha aqui agora, dentro do nosso bottom sheet, a gente tem a propriedade onChange também, ó. Posso passar ela aqui, ó. Vou salvar. E agora, toda vez que eu alterar o status dela, a gente vai chamar essa função. E caso você queira, você pode fazer alguma coisa também. Então, se eu olhar aqui, ó, change status 0, né? Se eu aumentar, ó, status 1, então ele pegou o nosso snap 1 ali, ó. Se eu abaixar 0, se eu fechar, ó, menos 1, né, que seria o fechado ali. Então, ó, a gente pode ver tudo isso aqui, né? Então, isso, claro, você pode manipular, beleza? E antes da gente finalizar o vídeo aqui usando nessa biblioteca muito legal, que eu posso mostrar aqui para vocês também, que dentro da biblioteca, aqui ele tem um exemplo, caso você esteja usando TypeScript. Por exemplo, aqui na parte de uso, ó, eles têm um exemplo de como você pode usar a tipagem, por exemplo, caso você esteja, né, usando TypeScript. E outra coisa muito legal que é comum da gente ter aqui, por exemplo, o nosso Action Button Sheet com alguma lista aqui dentro. Eu posso ter um componente padrão, mas eu posso ter uma lista aqui dentro, por exemplo, um flat list, né? Eu queria ter uma lista dentro desse nosso bottom sheet.
Como é que a gente pode fazer? E aí eles têm aqui o componente exatamente baseado nisso. Então eu posso vir aqui, por exemplo, né, Components, tá? E aqui em Components, ó, eles têm, ó, Action Bottom Sheet View, tá? Que seria basicamente, ó, caso você queira pegar uma view aqui dentro, né, ao invés de colocar solto como a gente colocou aqui, a gente pode importar também. Aqui também tem, ó, Scroll View, caso você queira ter uma Scroll View, você pode só importar aqui, ó, Bottom Sheet Scroll View, e aí utilizar aqui para ter alguma coisa que é uma listagem, tá? Você pode fazer também. Flat List, Section List ou alguns outros também você pode usar. Então você pode usar aqui um Flat List usando, né, o nosso Bottom Sheet Flat List, e aí você pode renderizar aqui uma Flat List, ó, dessa forma aqui, que basicamente é usando, né, por baixo dos panos o Flat List do React Native, mas dentro do Action Bottom Sheet. Então fica legal que dá pra gente fazer muita coisa com esse componente e personalizar também. Então agora sim, finalizado o nosso vídeo aqui. Se você não é inscrito aqui, se você gostou, você aprendeu, comenta aqui embaixo, deixa o seu gostei, coloca aí embaixo nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal e pega esse vídeo e compartilha com o seu amigo também. Deixa o seu gostei e compartilha aí o vídeo, que ajuda bastante a gente continuar trazendo esse conteúdo aí pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo, te vejo no próximo vídeo e comenta aí o que você gostaria de ver.